Recentemente eu fiz um vídeo para pessoas que estavam sendo muito preguiçosas, que não estavam conseguindo ser produtivas e que se sentiam assim, sabe? Com aquela sensação de, tá tudo bem, de acomodação. Só que hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente para aquelas pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas, que se sentem cansadas e como se estivessem carregando um fardo extremamente pesado. É engraçado eu estar falando sobre esse tema porque eu fiquei aqui uns minutos refletindo sobre o que eu falaria pra você. Esse é um dos problemas de quem grava conteúdo todo dia. Nem sempre eu tenho uma ideia super maravilhosa e transformadora, nem sempre eu tô extremamente inspirado, apesar de orar para o espírito me inspirar, nem sempre isso acontece na hora que a gente quer. Inclusive agora são 9h35 de um domingo, 9h35 da noite, mas eu quero gravar esse vídeo pra você, tá? Falando sobre esse tema porque justamente eu tava me sentindo como se eu tivesse que ser produtivo. Estava me sentindo como se eu tivesse que ter uma ideia genial. Ou caramba, eu tenho que fazer cada vez mais e mais pra Deus. Eu tenho que produzir no meu trabalho, eu tenho que produzir na minha vida pessoal, fazer coisas grandiosas e maravilhosas, sendo que muitas vezes o que Deus quer é que a gente se desligue, que a gente fique calmo, tranquilo, apenas exista. É o tal do ócio criativo, que muitos chamam. Então é estarmos presentes no lugar sem se preocupar excessivamente com o trabalho ou excessivamente com alguma coisa que a gente vai fazer amanhã ou que a gente fez e fica remoendo com os pensamentos. É desligar completamente, mas não é dormir também, né? Quando a gente dorme a gente desliga, mas é desligar estando ainda acordado. E é você conseguir tirar essa pressão, é uma sensação boa, é uma sensação muito boa. Eu falo que assim, foi angustiante, foi angustiante antes de apertar o play aqui pra gravar, não foi uma sensação confortável, mas tá sendo recompensador. Até porque a gente já tem o próprio exemplo de Jesus, que em diversos momentos não só se retirava para orar, que é uma prática espiritual, mas eu nem queria tocar tanto nesse ponto, porque aí é quando a gente pensa em orar, a gente pensa em estar sendo produtivo também para Deus. Para muitos tem esse viés de caramba, eu tenho que orar, então ali eu vou estar contando os meus problemas, dificuldades. Muitos não conseguem enxergar a oração como um momento de descanso, de desligamento. Eu gosto de enxergar assim, mas eu também queria trazer um pouco do lado oposto, que é não necessariamente orar ou fazer isso, mas é simplesmente estar presente, simplesmente aproveitar o momento sem se preocupar. Apesar de eu estar fazendo esse vídeo e até parecer que eu estou sendo contra-intuitivo com o que eu estou falando, porque se eu realmente quisesse fazer isso, eu não estaria aqui gravando, mas vou fazer logo em seguida, porque eu realmente acredito que eu tenho que estar aqui presente todos os dias, compartilhando uma mensagem espiritual com você. Eu acredito que é a minha missão aqui, eu acredito que a minha missão não só no YouTube, mas uma missão de vida, inclusive foi algo que eu vi na pregação hoje, ó, começa a misturar alguns temas, né? Mas foi algo que eu vi na pregação de hoje, o culto de domingo, foi sensacional, maravilhoso. Foi pregado sobre Mateus 28, da gente ir e fazer discípulos, ensinar eles a obedecer tudo que Jesus ensinou. E eu realmente acredito que é a minha missão de vida. E eu quero te convidar também em outro momento. Sei que talvez esse vídeo não seja tão pertinente para trazer esse assunto, mas como é algo que eu tenho pensado, refletido bastante e algo que tem me ajudado, essa questão de propósito de vida. Eu sei que a gente tem que tocar no assunto de não ser produtivo agora, mas tira um momento depois do seu dia para pensar qual tem sido seu propósito de vida, se realmente é fazer discípulos ou se não é fazer discípulos, ou se é conseguir, né, conciliar uma vida profissional com a vida espiritual. Eu trouxe isso mais para você se lembrar e poder pensar nisso depois, porque eu realmente acho importante. Mas voltando pro assunto principal, desligar, tá tudo bem você não ser produtivo, Jesus fez isso, vários outros personagens fizeram, é tão bom a gente tirar essa pressão que muitas vezes a sociedade coloca pra gente, de ter que trabalhar, de ter que estudar a todo momento, inclusive quando a gente é assim um jovem adulto, né, dos 20 até os 30 anos, que começam a surgir muitas responsabilidades. Ok, não se compara a você ser um pai de família muitas vezes, mas é corrido pra caramba conciliar trabalho, faculdade, estudos complementares, relacionamento com Deus, igreja, pessoas. E muitas vezes quando você já é um pai de família, às vezes fica pior. E muitas vezes você precisa decidir entre estudar ou passar tempo com a família. Ou, não sei, se dedicar a um estudo à parte ou, enfim, passar tempo com um hobby que você gosta. E a vida, conforme o tempo passa, vai ficando mais complicado. E é legal quando a gente é mais jovem, assim, eu não sei a sua idade,
E, sinceramente, eu não sei tanto se idade importa, mas é tão bom passar um tempo sem essa pressão, sem a gente ficar querendo ser produtivo a todo momento. Tá tudo bem, tira essa carga das suas costas. De verdade, eu falo isso porque eu tava com essa sensação, eu já passei muito por isso também. E muitas vezes eu me questiono e eu quero fazer coisas pra Deus, eu quero crescer na vida, só que essas pausas são tão boas. Inclusive ajuda a gente a se recarregar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, é tão bom. Não se sinta mal ou péssimo ou triste se de repente você não conseguiu fazer alguma coisa que você se propôs, se você acabou falhando, eu me comprometi a fazer tal coisa e não deu certo. É, lógico que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente se compromete com algo, quando a gente dá a nossa palavra. E se você não conseguiu cumprir, não fica se matando, querendo se chicotear. Aconteceu e tá tudo bem. E aquilo, nem sempre você vai ter o melhor dia da sua vida. Tem dias que a gente tá triste, dias que a gente tá feliz. Inclusive aqui mesmo, tem diversos dias que eu já não tava muito bem, dias que eu já tava super inspirado, dias que eu tava normal, mais ou menos. Essa é a vida. E a gente fica tão, assim, tão preocupado com essas coisas, sendo que a vida é tão passageira também. É algo que eu gosto de refletir no meu dia a dia. Pô, tudo tão passageiro, tudo tão rápido. E eu vou ficar me preocupando se eu fiz aquilo ou se eu deixei de fazer aquilo. Muitas vezes são coisas importantes que a gente deixa de fazer, mas no final tá tudo bem. O que importa são as coisas espirituais. E também a gente precisa tomar cuidado com isso. Apesar das coisas espirituais serem as mais importantes, se a gente deixa de fazer alguma delas, por exemplo, se hoje você acordou e não conseguiu ler a Bíblia e orar e começa a se culpar, lógico, Deus quer nossa excelência. E se isso pesa na sua consciência, isso é algo muito importante e relevante. Mostra que você está consciente que você quer mudar, porque aquilo te incomoda. Mas também não fica se chicoteando, se batendo, porque hoje você não conseguiu orar, porque você não conseguiu ser extremamente excelente. De novo, tá tudo bem às vezes a gente ter esse dia, entender como que a gente tá, talvez parar um pouco. É aquilo, eu gravei um vídeo sobre o oposto, que é produtividade, a gente entender e de fazer as coisas importantes da vida e não deixar isso de lado. Só que esse vídeo é para aquelas pessoas que estão passando pelo, talvez, o oposto, que estão se sentindo extremamente sobrecarregados. Então eu queria te trazer essa mensagem um pouco mais leve, para, assim, você tirar um pouco dessa culpa, desse peso do seu coração. Deus, ele, novamente, ele não quer soldados perfeitos. Deus, ele quer que a gente entregue o nosso coração, tem num dia bom, tem num dia ruim. E ele é fiel e justo, não só para perdoar, se você tá com o coração pesado nesse sentido, mas assim, da sua graça e misericórdia abundante, abundante. Amo entender isso, da graça e misericórdia abundante de Deus. Tantos erros que a gente comete, mas ele continua amando a gente, ele continua amando a gente. Na imperfeição, nos dias bons e ruins, quando a gente consegue ser extremamente produtivo ou não, porque ele entende que faz parte da vida e é extremamente também natural. Esse vai ser um vídeo realmente mais rápido, mas de qualquer forma, espero que tenha te ajudado, tá? E se você não gostou, não te ajudou, coloca nos comentários, ou se você gostou também e te ajudou de alguma forma, também deixa uns comentários. Coloca um seu like também. Se inscreve se você quiser continuar acompanhando esse tipo de conteúdo aqui dentro do YouTube. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!